eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merecem o melhor. A Unimed Campos conta com planos de abrangências regionais, estaduais e nacionais e oferece uma estrutura própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamographiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Fez um story e quase virou manchete de jornal? Curtiu o post e não viu o post? Deu match no app e bateu no carro da frente? Na boa, celular e direção não combinam, né? Viva pra contar e postar sua história. Trânsito seguro é top trend todo dia. Campos curte quem respeita o trânsito. Uma campanha da Prefeitura de Campos. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa.
A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Atenção, Campos dos Goitacazes. Você sabia que colocar o lixo na rua, fora do horário, atrai animais, ratos e causa sujeira? Evite transtornos. Descarte o lixo somente nos dias e horários da coleta da Vital Engenharia. É simples, é rápido e faz toda a diferença para a nossa cidade. Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e Instagram. Daqui a pouco este programa vai estar disponível em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Parte do conteúdo produzido hoje também aqui no portal Folha 1, no jornal Folha da Manhã, o impresso amanhã, tem edição impressa do jornal Folha da Manhã nas bancas bem cedo e também nas casas dos assinantes. Então são 7 horas e 8 minutos e por todos os canais, pela Alexa, dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, pelo aplicativo da Folha, onde você acessar aí para poder curtir, compartilhar, seguir a Folha FM. Seja muito bem-vindo, obrigado aí pela audiência. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição do Folha no Ar de hoje com as principais informações. Vamos anunciar já a bancada, nossos convidados, mas antes vamos às manchetes aqui e a previsão do tempo. Deu uma quebra aí nesse chamado invernico, né? No verão, no inverno tem um veranico e os especialistas, né, usam agora, na primavera principalmente, né, mais do que no verão, o termo invernico, e trouxe chuva, e a previsão para hoje em Campos é de seguir esse tempo aí nublado, instável. A máxima não deve passar de 25 graus, mínima de 19, agora faz 20 graus aqui no centro. Tem até um alerta ainda aqui de chuva forte para a região, porém esse alerta é válido até às 10 horas da manhã, onde o Instituto Nacional de Meteorologia troca o boletim, mas está mantido o alerta aqui então por enquanto de previsão de chuva forte para a região. O tempo é nublado agora em Campos, faz 20 graus. Rapidamente, sábado tem 70% de probabilidade de chuva e no domingo tempo bom com céu claro e sol, calor de 30 graus. Vai se preparando aí. 7 horas e 10 minutos, programa de hoje, para fechar a semana do Folha no Ar, com a Aloysio Abreu Barbosa, nós temos a presença de 2 convidados, naquela tentativa e, claro, de todas as vezes que fizemos, conseguimos essa proposta de o debate entre esquerda e direita, aqui neste programa, polarizado, sim, mas com a discussão sempre no campo das ideias. E hoje tenho certeza que não será diferente, e para isso nós temos aqui 2 convidados.
O Alexandre Buchaú, que está de branco, né? Mas é do Novo. Odontólogo e ex-candidato a prefeito de Campos pelo Novo. E o Jefferson de Azevedo, professor, ex-reitor do IFE e ex-candidato a prefeito de Campos pelo PT, que está de laranja, mas é do PT. Foi coincidência, eu estou brincando com os dois, que sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre polarização, inclusive, e que é possível sim ter um debate inteligente, acima de tudo, dentro da polarização. Não há problema com a polarização, na minha opinião. O problema é o ódio. Aliás, sempre foi dividido, desde a redemocratização. A gente tem esquerda, direita, agora o centrão aí mais forte ainda, mas naquele tempo, né, e você tinha sempre os embates, os debates, as coisas todas, mas sobretudo não tinha essa proporção de ódio que temos hoje. Então, vamos falar sobre as pré-candidaturas de Campos e região, a deputado federal e deputado estadual, as eleições a governador e senador no estado do Rio de Janeiro e, por fim, a eleição a presidente do Brasil na polarização entre esquerda e direita. Ontem, novos números foram divulgados. O Aloísio Abreu Barbosa, que é o nosso especialista também em pesquisas, trouxe esses números aí, fez essas duas matérias e esses dois trabalhos aí sobre a pesquisa, tanto do Estado quanto também a pesquisa para presidente. Então vamos saber tudo a partir de agora aqui no Folha no Ar. 7h12, no oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito fácil e garantido para você realizar o seu sonho, um apartamento, casa própria, quer trocar de carro, de moto, procure o consórcio do Cicobi Fluminense. Gente, rapidamente aqui, antes de trazer o bom dia de vocês, no portal folha1.com.br, pelo menos algumas das manchetes que estão lá. Em destaque: Paes segue líder isolado a governador, com Flávio e Garotinho atrás. Vamos falar sobre todos esses cenários daqui a pouco. Presidente da Câmara de São Fidélis renuncia após parecer do Ministério Público. Rogerinho Silveira estava no cargo por 3 mandatos, o que é inconstitucional, como presidente da mesa. Mulher é assaltada por homens encapuzados e usando facão em Campos. Homem condenado por estuprar enteada é preso em Campos também. Hoje, Lula venceria 8 cenários de primeiro turno e 9 de segundo turno a 2026. Mais uma parte da pesquisa Quaest, que foi divulgada ontem. Chefe do Hamas em Gaza anuncia fim da guerra com Israel. É manchete, é claro, mas eu gosto mais de falar com a guerra com Netanyahu. Vinícius Madureira diz que continuará secretário após convocação da Câmara. Nossa Senhora Aparecida será festejada em diversas localidades em São João da Barra, Campos e em todo o Brasil, porque domingo, dia 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Então o Brasil para celebrar também a sua padroeira. Barroso anuncia aposentadoria no STF e abre espaço para indicação. Casal tem casa invadida e 16 mil roubados em Campos. E para fechar, CCZ realiza mutirões de combate à dengue e outras arboviroses. São 7h15. Vamos lá, vamos
cumprimentar aqui os nossos convidados e abrir essa pauta de hoje. Eu começo aqui pela ordem alfabética, meu querido Alexandre Buchaú, odontólogo e ex-candidato a prefeito de Campos pelo Partido Novo. Alexandre, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Desde que você não liga essa maquininha aí, que você está no consultório, né, para quem está em casa no rádio ou para quem está no carro, enfim, não liga esse barulhinho aí não, pelo amor de Deus, aquele barulhinho de obturação, aquilo dá um pânico na gente terrível. Bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, Nogueira, bom dia, Jefferson, bom dia, Luiz, um prazer sempre estar com vocês, é uma alegria imensa poder conversar sobre algo que eu gosto muito, que é política. E já chegar com meia vitória, né? O Jefferson já veio com a camisa do meu time hoje, então já estou com meia vitória no debate. O Jefferson é simpático, né? Ô Jefferson, deixa eu trazer o seu bom dia. Jefferson de Azevedo foi reitor do nosso queridíssimo IFE, uma das maiores fontes de conhecimento e, enfim, de muita coisa boa. Inclusive, segunda-feira eu conversei com uma professora aqui do IFE Bom Jesus, que eu sou apaixonado, porque aquele IFE é mais voltado para a área agrícola, e, enfim, é fantástico também aquele campus. E falamos sobre metanol, quer dizer, é daí que vem toda essa produção científica e de conhecimento muito bom. O Jefferson de Azevedo foi reitor do IFE Campos, professor e também foi candidato a prefeito em Campos pelo PT. Ô Jefferson, bom dia, bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia Cláudio, Luizinho, Buchaú, Beto da Técnica. Buchaú, olha, essa cor aqui eu acho que foi proposital para gerar mais empatia entre a gente. Eu tenho um carinho muito especial por você, um respeito muito grande pela sua trajetória. Jovens, pessoas como você, que conseguem ser profissionais competentes, mas colocar o seu saber para impactar a vida das pessoas, dar o sim à nossa cidade, para se colocar aqui nos processos eleitorais. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho absoluta certeza que esse papo vai ser uma conversa e temos perspectivas diversas sobre assuntos, mas com certeza estamos comprometidos com o bem comum da nossa cidade, do nosso país e para a humanidade. Então, um bom dia para todos que vão estar aqui, e hoje é um dia importante, o dia que a gente fala sobre a saúde mental, combate à violência contra as mulheres, né? São temas importantíssimos, né? Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje têm questões da saúde mental, então é um dia que a gente precisa estar trazendo aí juventude com depressão, menos feliz que as gerações mais velhas, então são preocupações importantes. Mas olha, o papo de hoje vai ser muito bom, tenho absoluta certeza. É um prazer estar aqui. Bacana. Jefferson me fez lembrar o discurso ontem de Veloso. Que discurso bonito, alinhado. Até na hora de falar dos algozes dele lá, ele foi de Veloso, de Barroso. Perdão, desculpa, obrigado, Luiz. De Barroso na despedida, e já havia essa conversa, né, de sair mais cedo, então, do tribunal, se aposentar do STF, mas foi um discurso de encerramento não só emocionante lá para ele e para os seus colegas, mas, sobretudo, da parte dos seus perrengues ali com os seus colegas. Ele, na hora do Gilmar Mendes, ele foi categórico: a vida nos afastou, a vida nos aproximou, isso tudo foi bom. Jefferson está nesse nível aí, os dois, aliás. Ô Aloysio, deixa eu trazer o seu bom dia. Ontem você ficou de folga, né? Estava descansando à tarde. Aqui, 7h19, ainda bem que nós estamos longe um do outro aqui. Bom dia, bem-vindo, Aloysio Abreu Barbosa, sempre bom contar contigo nessa bancada aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, por ordem alfabética, bom dia, Buchaú, bom dia, Jefinho, obrigado, obrigado pela presença de ambos. Nogueira disse, e endosso e ressalto, além da presença de ambos, que já vieram aqui no programa algumas vezes, reunir vocês dois aqui faz parte de um esforço editorial do Grupo Folha de tentar nivelar o debate político, né, por cima, né?
sair dessa coisa de esquerda boba, direita feia das redes sociais, né? Botar as ideias em conflito, não as pessoas, né? Ver quem pensa diferente como alguém que pensa diferente, não como um inimigo a ser destruído, né? Bom dia, sobretudo você, ouvinte, e que nos acompanha também pelo streaming, como telespectador do Folha no Ar, em Facebook, em YouTube. Nosso bom dia sempre especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, os taxistas, motorista de aplicativo, professores. Temos aqui hoje um professor, que é o Jefferson, né? E pais, que não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola agora de manhã, sintonizados aí no rádio do carro, na 98.3. Nogueira, você é um fanfarrão, Nogueira. Eu ontem, aqui, que a Quest, que é hoje um dos maiores institutos de pesquisa do país, ele passou esse ano a adotar a metodologia de divulgação do Datafolha. Solta a mesma pesquisa, num dia a parte de aprovação do governo e no dia seguinte a parte eleitoral. Então, eu estava falando, ontem entrevistando aqui o André Tavares, sobre o curso de oratória que ele vai dar. A gente estava analisando o que eu tinha feito no dia anterior, que era a aprovação do governo. No final do programa, acabou de entrar a parte eleitoral, até deu tempo de colocar os números. Acabou o programa, quando eu fui pegar a Quest para fazer a parte eleitoral, entrou a Realtime Big Data governador e senador. Eu falei, vai ser um dia complicado, né? Então, ali das 9h30, fui até 7 da noite enfranhado de pesquisa para poder trazer os resumos delas, né? E amanhã vou fazer isso de maneira mais detida no ponto final, na Folha da Manhã, no blog, Opiniões. Mas vamos aqui discutir um pouco sobre esses números. No entanto, eu vou abrir com uma disputa que as pesquisas dizem muito pouco, que é a eleição proporcional. Pesquisa séria para a eleição majoritária é um farol. Para a eleição proporcional não serve de muita coisa, né? É uma eleição totalmente diferente. E começo perguntando, antes de entrar nos cenários, começo perguntando de maneira direta, por ordem alfabética, Buchaú, depois Jefferson, vocês serão candidatos a deputado em 2026? Luiz, é uma possibilidade, sempre, né? Quem se envolve com política é sempre pré-candidato a alguma coisa. Mas não dá para ter certeza com uma distância tão grande, pelo menos para mim. Eu preciso construir muito nesse caminho até lá, o partido precisa se posicionar em termos de nominata, como é que essa nominata vai ser montada, enfim. Mas eu estou sempre na beirada do campo com o meião alto e aquecido. Já. Então, Luizinho, eu quero dizer que eu tive uma experiência muito grandiosa nesse processo eleitoral. Conheci, talvez, uma parte da população que eu pensava que nós atingíamos com a educação profissional e tecnológica, né, os filhos dos trabalhadores, os mais pobres. Na campanha, eu descobri que existem os mais pobres dos mais pobres. Não descobri, mas a gente vê essa realidade tão dura das pessoas sem habitação, sem transporte público, alijadas, né, geograficamente aqui, nesse município tão extenso. Mas eu, apesar de estar sempre muito motivado e comprometido com a nossa cidade, com o nosso país, isso também não está nos meus planos em 2026 a vir como candidato. Isso não significa que isso não possa acontecer, mas na linha do Buchaú, eu quero aqui, neste momento, isso não está na minha construção, eu estou aqui retomando a minha caminhada como docente, como pesquisador no Instituto Federal Fluminense, trabalhando temas importantíssimos, né, da inteligência artificial, o impacto no mundo do trabalho, o impacto na educação, na formação das pessoas. Está mudando tudo na vida, né? E acho que eu tenho grandes pautas, né, inclusive da nossa cidade, como é que a nossa cidade vai assumir o seu futuro. Eu tenho muita preocupação, tenho certeza que o Buchaú compartilha, e todos nós que estamos aqui, né? Então, mas isso não está no meu radar neste momento.
Estou começando a ter esperança. Jefferson disse que descobriu uma realidade que ele não conhecia, que vai estar voltada à tecnologia, ao futuro, à modernização, e veio de laranja. Agora eu estou sentindo firmeza. Gustavo, a gente ouve muito os dramas das pessoas, sabe? Mas eu tenho certeza que você também vivenciou isso, né? Você chegar em locais que muitas vezes a gente, às vezes, é difícil descobrir ali a dignidade da humanidade, né? Clama por dignidade, por justiça, né? E como isso é usado, mas essas pessoas não são atingidas pelas políticas públicas. Eu acho que esse é o nosso papel de qualquer pessoa que tem compromisso com a vida, né? Com a dignidade humana. Todos nós somos filhas e filhas de Deus, e a dignidade... A humanidade não tem valor, ela tem dignidade. É isso que a gente tem que estar sempre promovendo. Então é esse caminho que a gente tem que estar construindo, né? Existe um extrato populacional que ele fica fora de todas as visibilidades, né? A gente enxerga essas pessoas quando está atuando no serviço público, na campanha enxerga demais isso também. A gente está muito próximo de todo mundo. E, de fato, existe uma camada da população que está alijada de qualquer processo construtivo. Ela está sobrevivendo, não se sabe nem como, mas ela está fora de qualquer processo construtivo. São pessoas que a inteligência artificial não chegou para elas, as políticas públicas nenhuma chega para elas, e elas têm dificuldade de buscar até ajuda. E aí, Gustavo, aproveitando isso, né? Tem um grande pensador hoje, o Yuval Harari, que ele coloca que nós estamos diante de um grande desafio, porque se nós continuarmos como estamos, criando essa tecnologia que está lastreada apenas no seu desenvolvimento pelo lucro, nós teremos provavelmente uma massa de pessoas inúteis, né? Ele usa o termo em inglês useless, né? Sem utilidade. É um grupo de super-humanos e inúteis. Então, assim, eu acho que as desigualdades têm que ser a meta nossa de romper as desigualdades. Não pode ter tanto desequilíbrio, tantas distâncias, né? Nós já temos esse grupo de pessoas, esse extrato populacional, e aí eu só discordo que o problema esteja na desigualdade. Eu acho que o problema está na miséria. A desigualdade ela vai existir sempre. Nós quatro somos desiguais aqui no que nós fazemos, no que nós produzimos, na nossa capacidade de produzir lucro, inclusive. Mas nós quatro, nenhum de nós está no extrato miserável. Se as pessoas não estiverem no extrato miserável, se a pobreza se reduz, se as condições dignas de vida chegam a todos, a desigualdade deixa de ser um problema tão absurdo, né? O problema não é alguém ter uma Ferrari, não é alguém ter um helicóptero, o problema é alguém não ter o que comer, é alguém não ter um teto, é alguém não ter saúde, é alguém não ter segurança, né? E aí não enxergo tanto como sendo questão de desigualdade, mas de miserabilidade mesmo. Eu acho, Gustavo, talvez a gente possa estar usando termos com um pouquinho de diferença, mas quando eu falo das desigualdades, essa desigualdade que nos distancia tanto, porque existe a diversidade, né? Nós estamos aqui diversos, temos perspectivas diferentes, mas nós temos o mínimo da dignidade humana, e é isso que você falou, a miséria, que é resultado de um país desigual, mas desigual com muitos contrastes, né? Muito que a gente olha no desenvolvimento econômico, inclusive do sistema econômico, né? Na década de 60, entre um trabalhador e o seu chefe, né? O seu superior, CEO de uma empresa, as distâncias estavam na ordem de 50 vezes, hoje está mais de 150 vezes, hoje nós temos bilionários frente a uma massa de pessoas, como você falou, miseráveis, passando fome, né? Ainda num país como o nosso, num mundo como o nosso. Então, assim, eu olho as nossas diferenças aqui muito mais no campo da diversidade. E quando eu estou falando de desigualdades sociais que comprometem a dignidade e, como você falou, é a miséria, né? Não podemos conviver com a miséria humana, né? E é isso que eu acho que nós assistimos toda vez que eu moro aqui próximo à comunidade da Tiragosto, né? Ando aqui pela manhã e vejo problemas gravíssimos, né? Gravíssimos, pessoas que vivem
em casas, né? Não sei nem se a gente pode chamar dessa maneira, né? Completamente indignas, né? Da vida humana. Então, eu acho que é olhar para isso sem populismo, olhar para isso com compromisso verdadeiro de transformar a vida, de empoderar a juventude, qualificar as pessoas, dar direito à educação, é isso. Eu acho que a gente tem esse compromisso de romper essas grandes diferenças que tem no nosso mundo, né? Pode ter diferença, mas que sejam harmônicas, né? Diferenças razoáveis. Boa conversa, deixa eu atrapalhar, porque eu tenho que trazer aqui, tentar armar, tentar aprontar aqui o tabuleiro político, esse xadrez político que está posto até o momento. Isso é bom e é importante que se fale isso. Como a Luísa lembra sempre aqui, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas até aqui o que tem, eu quero colocar para os senhores analisarem aí para a gente, da seguinte forma: esse xadrez político para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. Com o que nós temos hoje, posto até aqui, Vladimir Garotinho tem várias situações que ele pode definir, e a partir da definição dele, também aí se o seu grupo, como diz mais cedo o Alexandre, né, que está de meião e chuteira, então aí o seu grupo entra em campo. Assim como o próprio Bacelar, que também tem várias situações, a partir da decisão dele, o time entra em campo. Então vamos lá, Vladimir Garotinho pode ser candidato a vice-governador do estado, tanto com o Washington Reis, que já convidou, né, para todo mundo ver, e também o Eduardo Paes, pode ser vice na chapa de um ou de outro. Pode ser um pré-candidato aí a deputado federal, ou pode continuar prefeito, como ele já, né, também deu aí uma beliscada nesse assunto recentemente. Ele sendo candidato a vice, aí tem uma condição política. Está anunciado o nome como intenção de pré-candidatura a Tassiana, e ela está fazendo o trabalho dela, está livre fazendo o trabalho dela, para pré-candidata federal. No grupo de Vladimir, teria então pelo menos 3 nomes aí sim, já confirmados aqui como pré-candidatos. O Bruno Dauari, que é atual deputado, é secretário do governo de estado. O Bruninho fala bem, né, com os dois lados, isso é raro meio que na política. O Caio Viana, que Vladimir chegou até postar um vídeo aí falando que tem muito tempo que não fala com o Caio precisa aparecer, mas a princípio Caio ajudou na eleição e é um pré-candidato a estadual do grupo do Vladimir, e o Tiago Vigílio, que confirmou já em entrevista com a gente aqui, é pré-candidatíssimo. Bom, de tudo isso posto, também lembrar, o Vladimir pode ser um pré-candidato a deputado federal. Tem outros nomes também, como Cassiano Tavares, Marquinhos do Transporte, Leon do PDT, esses também que já chegaram a comentar sobre a possibilidade, não descartaram de ser candidatos. No grupo de Rodrigo Bacelar, também tem várias hipóteses que estão ainda todas de pé até o momento, pelo menos. Tem nas redes sociais, o Rodrigo tem postado lá reuniões com vários prefeitos de interior, mostrando ainda o interesse de ser um pré-candidato a governador. Ele tem a possibilidade de ser candidato a governador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, ou ir para o TCE, que segundo ele é o grande sonho da vida dele, Tribunal de Contas do Estado, conselheiro, que aí, né, a coisa que até eu sonharia facilmente com esse cargo também, se fosse o caso. Mas vamos lá. E é um cargo importante sim, mas é claro que já aí sai da política. Mas nesse caso aqui, vamos supor que o Rodrigo defina, então, bata o martelo, venha governador. Ele apoia vários nomes, vai querer os 70 nomes da Assembleia tentando apoiar o seu governo. E aí, ele lança vários nomes também, a própria Madeleine é cogitada como pré-candidato, o seu hoje atual chefe
de gabinete, o Márcio Bruno, seria também candidato a deputado estadual. Se ele for para o TCE ou candidato a deputado federal, ele pode lançar outros nomes para fortalecer o seu grupo dentro da LERJ, inclusive o Marquinhos, que é o irmão dele, hoje atualmente vereador, e o próprio Márcio Bruno, que é o seu chefe de gabinete. E entre outras configurações, mas pelo menos até o que está posto aqui é isso. Saindo de Campos e com esses dois grupos, a gente vai a Macaé, que também eu queria que vocês analisassem, porque tem, né, uma ligação muito grande com Campos. O Elbert Rezende, por exemplo, que é o prefeito, e decidiu já, né, não ser, chegou até a ser ventilado o nome lá de pré-candidato a governador, mas ele lança o Márcio Rezende, que é irmão dele, a federal, e deve apoiar também aí tenta fazer uma bancada forte lá na Assembleia, Alain Mansur, Cezinha, Dr. Lucas e também Isa Vicente. São esses nomes que têm hoje a possibilidade de ter o apoio do prefeito de Macaé, o Elbert. Lembrando que ele ganhou com quase 90% lá, eles mais de 85%. Em Macaé tem outra liderança, que é o Chico Machado, que busca a reeleição, a estadual, é pré-candidato, e tem lá o apoio do seu irmão, que é o Felipe Machado, hoje vereador em Macaé. Voltando aqui para São João da Barra, para a gente fechar, Carla Capucci, naturalmente tem um compromisso com Carla Machado na sua reeleição, mas tem um nome ali, o meu caro Buchaú, que é o Danilo Barreto, hoje um nome cogitado como pré-candidato também a deputado, deputado federal seria o caso dele. Em São Francisco, Yara Cíntia liberou seu grupo e os vereadores têm dado apoio lá a Tiago Rangel, a Carla, o próprio Bruno Dauari também. E por outro lado, a sua hoje, então o rival tem a sua adversária política, Francimara Barbosa Lemos, anunciou nesse programa que a candidata é ela, não o marido, como pré-candidata a deputada estadual. Como vocês analisam esse tabuleiro? Vocês já se posicionaram aí sobre os nomes de vocês? E duas perguntas. Como que esse tabuleiro vai se desenrolar? Se isso aí vai ter mais jogada interessante sobre esses nomes? E quantos candidatos vocês podem bater o martelo que serão eleitos aqui por Campos para deputado estadual e federal? Hoje, lembrando que nós temos 4 federais que a gente considera aqui de Campos, que é o Bruninho, mas tem título em São João da Barra, a Carla, que está com domicílio aqui, o Tiago Rangel e o... 4 estaduais, né? Oi? 4 estaduais. 4 estaduais, perdão, falei federal? Desculpa, 4 estaduais e o presidente da LERJ, o Rodrigo. E para fechar, tem o Caio, que é suplente. Eu agora começo com você, o Jefferson. Primeiro, Cláudio, eu quero dizer que, assim, eu acho que é muito ruim do ponto de vista da política, da convivência social, na construção de quadros importantes para a política, esse vínculo apenas como as suas qualidades estarem muito relacionados a essa relação familiar, né? Isso sempre retoma um modelo político muito atrasado, né? Enfim, o que também não significa que essas pessoas não tenham os seus méritos, né? E possam ter as suas exceções, né? Mas essa coisa da reprodução familiar na experiência política, né? Eu acho que aponta não para um modelo novo, em que você começa a diversificar as lideranças sociais, as pessoas que se destacam no seu compromisso com a sociedade, e em virtude disso, desse trabalho, de sua trajetória, elas ampliam a sua ação para uma ação que tem um impacto maior, né? Das diferentes possibilidades, né? Mas quero registrar também, né, que não há nenhum impeditivo, né, mas sempre remete isso, né, é uma relação com esses grupos
que não querem, de alguma maneira, se dissociar do poder e do poder econômico, que está associado também a esse poder político, né? Então, é muito bom a gente não tratar isso de maneira diversa, porque isso muitas vezes está nessa reprodução, inclusive, né, financeira de grupos, eu estou falando de maneira geral. Aqui na nossa cidade, no nosso município, nós temos, de fato, dois personagens, dois agentes políticos que gravitam, né, e um conjunto de outros políticos, são duas forças políticas que tem aqui, que é o atual prefeito, o Vladimir, né, e também o presidente da LERJ, o Bacelar. Essas são duas grandes forças políticas e econômicas aqui no campo político. Eu, do ponto de vista do Vladimir, né, eu sempre tenho muita cautela, né, porque sempre tem muita espuma, né? A gente não sabe o quanto da propaganda vai se tornar real, né? O produto sempre é vendido, sempre inflado, né? Então, começa sempre com as conversas, que vai ser o vice do Eduardo, e não estou dizendo que não possa ser, né? Sempre num patamar muito alto, né? Isso vai se esmorecendo, aí depois já vai ser vice de uma outra candidatura, queria inicialmente o Senado, aí deputado federal, né? E hoje me parece, né, que está havendo também ali e falo isso também de maneira assim muito en passant, também está havendo ali não quer deixar que pode ser que é aquela questão, quando você é gestor, mas já tem outro em vista, normalmente há uma gravitação de interesse por esse outro que vai ser o futuro, né? E parece que ali também há um descompasso, né? Não está tão harmônico assim a relação ali de grupos políticos dentro do próprio governo, né? Com a possibilidade e iminência do vice assumir, o Frederico, né? E isso pode também ter pesado, não sei, né, nessa questão da decisão do Vladimir, porque você está à frente de uma prefeitura como Campos, né, de uma cidade importante como Campos, isso é muito relevante, né? E aí deve estar medindo também, né, o exercício para ser deputado federal, deputado federal entre 500 e tantos deputados, isso tem impactos diversos, mas, né, como o próprio, e eu também vi isso muito pela leitura aí das análises do Aloizinho, da Folha, né, que hoje, né, há uma tendência do Vladimir se manter na prefeitura e lançar a sua esposa como deputado federal, né? Então, esse é um quadro possível, né? Da questão do Bacelar, também, assim, o Bacelar consegue um feito que poucos conseguiram, né? Talvez só o ex-governador Sérgio Cabral tenha conhecido, acho eu que ele conseguiu também, que é ser eleito, né, numa Assembleia Legislativa com tanta diversidade, com tantas perspectivas distintas, ser alçado ao cargo por unanimidade, né? Então, assim, eu acho que isso mostra também essa capacidade, né, de articulação. Enfim, então, para fechar aqui, então eu vejo... só que a candidatura dele também para governador, ela me parece que ela deu uma desinflada muito grande, né? Estava um processo crescente e parece uma desinflada, e apareceu um cenário novo, acho que o Luizinho vai citar, que foi ontem, né, na entrevista, pelo menos que chegou para mim na pesquisa, que foi o aparecimento do Garotinho como candidato a governador, e parece aí como segundo, né, com 16%, na que eu tive acesso, né, e é um cenário novo. Então, assim, eu acho que tudo indica, né, que o Vladimir deve continuar como prefeito, a sua esposa como candidata, né, e o Rodrigo, acho que ele vai esperar um pouco, acho eu, né, esse cenário se colocar. Ele teve um enfrentamento muito grande aí, isso trouxe um desgaste para ele grande, pelo que eu percebi, né, e vamos ver. Eu acho que o governo do Estado é um governo muito desgastado. Eu acho que qualquer um que represente esse governo vai ter muita dificuldade para se eleger. Queria que você falasse mais sobre o deputado.
do que governador que a gente vai... desculpa. que a gente vai entrar. Então eu atravessei aí, Não, né? sem problema. Quantos você acha que a gente consegue? Então, assim, o cenário que se coloca hoje para federal, né? A Tassiana, que me parece que está sendo colocada aqui, eu não sei se tem, realmente eu não tenho outra informação para deputado federal, o que está sendo articulado, né? Mas vão surgir, nós temos quadros importantes na nossa cidade, na nossa região, né? Olhar a região, né? E para deputado estadual também, não sei se vai ter muita novidade, não, né? Tem aí esse momento aí do Caio com o Vladimir, né? Que também não é de se estranhar, né? Isso acontecer, a aproximação foi estranha a aproximação, e também esse desvincular, eu não sei se isso tem a ver com o apoio a Eduardo Paes, qual é a interferência disso, né? E aí eu estou também olhando aí pelas notícias. Enfim, mas é um quadro, eu acho que sem grandes novidades, né? Que está se colocando aqui na nossa cidade, né? Mas vamos esperar que surjam quadros novos aí para que a gente possa construir projetos diversos, olhares diversos sobre a política da nossa cidade. Você não arrisca o número de deputados aqui eleitos em Campos? Tá. Olha, hoje nós temos 3 por Campos, né? Federais? Estaduais e federal. Não, estaduais são 4 que estão se colocando aí, né? O Bruno... São 4. Olha, eu estou me prendendo ao título de Bruno, ao domicílio eleitoral de Bruno, que são da Barra. Campos tem potencial para ter de 2 a 3 estaduais. Eu acho que isso é algo muito razoável pelo nosso colégio eleitoral e por atingir aqui a região, né? E federal, eu acho que com muita certeza é possível. Nós já tivemos vários aqui, né? Alguns, né? Mas quem sabe ter um segundo, que além de ter uma perspectiva local, possa ter uma perspectiva regional e, quem sabe, ter um segundo, se não daqui, mas muito próximo da nossa cidade, aqui da nossa região, né? Mas, assim, também aí é só uma análise muito superficial, tá? É difícil a gente, né? Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem grandes nomes, né? Que vão, com certeza, ter muitos votos também aqui na nossa cidade, como de outros partidos, né? Mas o ideal é que nós tivéssemos aqui da nossa região. Eu advogo que seria muito importante a gente ter quadros da nossa região, mas também, se tivermos deputados que têm um compromisso com a nossa região, nós vamos estar aí torcendo para que Campos, de fato, seja considerado nesse cenário regional, estadual e nacional, né? Precisamos muito de intervenções aqui, de políticas públicas que mudem a estrutura e o futuro e a perspectiva de futuro da nossa cidade. Jefferson, só para fazer um adendo que eu tentei fazer na hora, mas não era nem para te cortar, era para fazer correção de informação. O que o Rodrigo pisou de Cabral é ter sido presidente da Alerj eleito em segundo mandato, deputado, e reeleito depois. Isso a Cabral tinha feito isso antes, não foi nem ser disponibilidade. O fato de ter sido no segundo mandato, no primeiro mandato, ele chegar a presidente da Alerj. Então, assim, mostra então que o feito do Bacelar é ainda maior, né? Que conseguir essa unanimidade. Isso não é algo trivial, né? Mostra uma competência, né? Uma habilidade política. E antes em questão de estadual, a federação PT-PV tem um pré-candidato, um vereador de mandato, lançado pelo próprio Quaquá, que é Maicon Cruz. Como é que você vê essa pré-candidatura especificamente? Então, eu tenho muito pouco contato com o Maicon. Na verdade, assim, eu conheço o Maicon muito... Só tive uma oportunidade num evento que eu tive, até foi no governo, no início, foi uma ação da prefeitura no início do governo do atual prefeito, do Vladimir, né, que eu conheci ali, mas muito rapidamente. Eu não sei que é uma pessoa que tem muito compromisso com os nossos servidores da educação, vem se colocando muito ao lado, por exemplo, nas batalhas que o Ciprozep tem, então tem um destaque nesse sentido. Estava até há pouco tempo atrás, pelo menos parecia, né, alguém que estava num outro campo político, né,
E hoje aparece, né, através do Quaquá, como essa possibilidade da federação, né? Enfim, a federação é isso, né? É essa possibilidade da gente estar trabalhando num aspecto mais amplo, mas vejo, né, que isso possa, espero, né, que ele se de fato se concretizar, e parece, né, vi também uma foto dele com o Eduardo Paes, ele vem construindo aí uma trajetória na nossa cidade, espero que ele possa ter destaque, né, e possa contribuir. Mas eu tenho muito poucas informações do Maicon, muito sinceramente, eu não tenho uma convivência, seja partidária, seja de qualquer outra ação, que não ser pelos jornais, pelo que eu conheço dele, né? E a outra, nós temos também a outra candidata que ainda está na nossa federação, não sei se vai continuar, que é a deputada Carla Machado, também, que tem uma grande expressão na nossa região, né? Então, não tem... vamos ver, eu não sei como é que isso vai se dar, né? A federação, será que ela vai ter 2 candidaturas, apenas uma? Se a deputada Carla Machado vai permanecer na federação ou não? Se o Maicon, de fato, vem para o PV e aí parte da federação? Acho que são questões muito possíveis e prováveis que nós vamos ter que esperar um pouco, né? Vamos esperar um pouco para a gente poder ter uma análise mais apurada, né? Mas eu espero que a nossa cidade esteja bem representada, é isso que a gente espera, né? Pessoas que têm, de fato, compromisso com a melhora de vida dos campistas, das pessoas do Norte Fluminense, do Noroeste Fluminense, são regiões muito, muito empobrecidas, né? E muito esquecidas pelas políticas públicas. O Chaú? Bem, negar a força desses grupos políticos é negar a realidade. A gente tem grupos políticos muito fortes, locais, e no xadrez em que eles jogam, eles são os donos do tabuleiro aqui na região, mas também são peças em tabuleiros de jogadores maiores que eles. Então, por mais que as nossas decisões dependam das decisões deles, as decisões deles também dependem de outros atores que decidem acima deles. Acredito que Campos tenha potencial, e aí o no Campos da São João da Barra, pela proximidade e a necessidade dos candidatos de São João da Barra terem votos em Campos. Então, num combo Campos São João da Barra, acho que a gente teria condição de fazer entre 4 e 5 deputados estaduais. Federal, um com certeza, e o segundo talvez, aí eu concordo com o Jefferson nessa colocação, que a gente com certeza elege um federal, provavelmente esse federal do governo municipal de Campos, o candidato a deputado federal que for apoiado por Vladimir vai ser eleito, ou se for ele mesmo vai ser eleito, e a gente tem chance de fazer um segundo. E estadual, eu acredito que também a máquina da prefeitura vai fazer muita diferença. A gente tem aí uns 3 ou 4 deputados ligados ao governo municipal e pode ter 1 ou 2 de outros grupos políticos, ligados a outros grupos políticos. Mas a máquina municipal em Campos ela é muito forte, ela tem um serviço muito grande, é o município de maior população de toda a região, tanto juntar norte, noroeste, Campos é quase a metade da população, quase a metade dos eleitores de toda essa região. E por isso o município mais forte. E uma vez a gente já fiz um comentário com a Luísa de que tem 2 coisas que Campos sabe fazer e faz bem, produzir cana e político. Você tem governadores, ex-governadores, você tem ex-presidentes de assembleia, deputados e ex-deputados campistas. Enfim, quanto ao Caio, infelizmente ele não se lembra que é campista, a não ser que alguém bata no ombro dele e acorde e diga a ele, né? Olha, meu filho, vai para Campos, você é de Campos, né? Essa semana ele anunciou que tinha mandado uma verba para a saúde de Campos, mas só depois que foi anunciado na imprensa que Vladimir teria perguntado, ao ser perguntado por Caio, teria respondido, quem? Antes disso, estava lá deitado em berço esplêndido. Então, eu acredito que a gente vai ter essa configuração aí de 4 a 5 deputados estaduais, 1 ou 2 federais, a maior parte eleita por Vladimir. Na verdade, o vídeo que circulou
ele me pergunta quem. Circulou um vídeo, pergunta ele sobre Caio Viana, ele fala, não sei, Caio está meio sumido de Campos, e ria no final. Né? O vídeo não perguntou quem, ele falou, está meio sumido de Campos, mas falou um tom meio irônico e pontou com uma risada e corta o vídeo. Não, Luizinho, eu acho que houve essa pergunta, quem, sim, no sentido, eu acho que devia estar muito barulho, né, e o repórter, ele fala, pergunta, e Caio, aí o Vladimir, a gente não sabe se é propositalmente, ironicamente, ou porque estava muito barulho, falou, quem? Né? E aí surge essa questão que ele está muito tempo sem se falar, né? E repete isso, né? Então, aí a gente não sabe se foi uma ironia ou se realmente foi queria saber essa pergunta. Quem? Chamado, mas, enfim, fato é que o Caio não está no radar, eu acredito, do governo de Vladimir, do grupo de Vladimir, como potencial candidato, não. Eles têm um acordo, né? Um acordo. Caio apoiou ele na última eleição ao prefeito, contra vocês dois, inclusive, e o acordo seria, quer dizer, a parte de Caio foi entregue e a parte de Vladimir seria apoio a Caio nessa eleição, né? Próxima agora. Mas eu não estou enxergando isso se construir, não. Não, eu estou falando os termos, né? Não estou nem cobrando nada, não. Estou falando que os termos foram esses e dito aqui nesse programa pelos dois. Tanto por Vladimir quanto por Caio. Né? Vamos aguardar, né? Porque esses compromissos são muito fluidos, né? Nós estamos na sociedade fluida, num momento muito fluido, né? Então tudo é muito... Sociedade fluida é um termo novo, mas já dizia Magalhães Pinto, né? É nuvem. Isso, exatamente. Mais que fluido, que é líquido, é ar. Agora, mas o Buchaú e a Luizinho, quer dizer, quando eu vi também essa questão, essa cena, né? Eu acho que foi na segunda-feira, do Vladimir com um colega jornalista, me veio, não sei se tem a ver, né? Se existia ali um namoro ali com o Eduardo Paes, muito articulado pelo Caio, né? Inicialmente, até na vinda do Lula. Disseram que o Caio foi no ouvido do Lula e falou, esse aqui vai ser o vice do Eduardo. Eu sei que o Lula tem um carinho pelo Eduardo Paes muito grande, isso é impressionante, né? E aí, as eu não duas sei paixões do Eduardo se houve Paes são Lula e uma Maricá. separação, perdão? As duas paixões do Eduardo Paes são Lula e Maricá. Não, e aí, Maricá, é numa situação, né, interessante lá atrás. Tem um terceiro aí no meio aí. Já que você falou em paixão, tem o terceiro, que é o Silas Malafaia. Mas eu acho que essa alçada de novo a Caio se tornar deputado federal, né, esse movimento possivelmente foi de Eduardo Paes, e eu me lembro muito, porque uma vez eu fui buscar emenda com o Caio, né, e ele disse que estava com uma dificuldade porque ele tinha um compromisso por ser suplente e do grupo político do Eduardo, de colocar todas as emendas deles na saúde do Rio de Janeiro. Pelo menos foi o que eu entendi à época, né? Então, é só aí explicando a dificuldade que tinha. Então, o compromisso do Caio acaba sendo muito maior com o Eduardo Paes, com a pessoa do Eduardo Paes, que com a cidade, a região dele. Então, se ele for candidato, é candidato do Eduardo Paes, não é candidato de Campos. Assim. E aí, Buchão, eu acho que essa ida dele para voltar para ser deputado pode demonstrar, e essa fala do Vladimir, esse antagonismo do grupo do Vladimir com o do Eduardo Paes. Eu não sei se, me parece que estava um pouco, havia diálogos, né? Não sei se agora o Caio, para ser deputado, também significava ele se contrapor ou não ter esse envolvimento com o Vladimir. Não sei, eu acho que aí pode ser que esse movimento do Eduardo Paes indique, né? E aí o Maicon também, na semana passada, essa semana agora anunciou, ou pelo menos foi anunciado, que o Eduardo Paes vem com uma agenda articulada por ele. A gente nunca sabe quando de fato são aquelas informações que não necessariamente tem laço, mas tudo indica que aconteça, né? Enfim, mas eu acho que tem um distanciamento aí do Vladimir, do Eduardo Paes, do Caio,
estar nesse processo aí com muito mais fidelidade ao Eduardo Paes. 8 horas, a gente tem mais 2 blocos, a gente queimou metade do horário do programa no primeiro bloco. Mas eu estou economizando tempo, hein? É verdade. Bloco inteiro sobre a coisa regional, mas a gente tem que falar da estadual e da nacional. Vamos lá. Não, mas Jefferson tá a ponto de sair daquele concurso. Vamos ver. São 8 horas em Campos, ou seja, ele está avançando aí está prosperando. O programa tem o troféu Roberto Henriques. Exatamente. Né, é a minha sorte, né? Jefferson disputa com o Garotinho, com o próprio Roberto Henriques. Não, mas é clara a evolução do Jefferson, né? Ontem eu falei com ele, podemos fazer um teste pelo aplicativo? Tal? Ele, sim. Eu falei, tá. Viu? E na hora, né? Não, na hora, nem contextualizou nem nada. Mas o campeão inquestionável de todos os pesos olímpicos é o Roberto Henriques, porque Roberto é campeão. Garotinho e Jeff, se você deixar, sua pergunta bom dia. Mas Roberto Henriques, ele tem um plus, que ele fala, você me pergunta, eu não perguntei não, Roberto. Eu quero fazer a pergunta, você não deixa. Enfim. É campeão. Aqui, são 8 horas 1 minuto, foi deputado, foi prefeito de Campos também, né? O Roberto, figura. Eu só queria fechar, só falando uma coisa. Quando eu cito... quando eu cito Bruno Dauaire, São João da Barra, é que o domicílio eleitoral dele é São João da Barra. É evidente que ele teve 40 mil votos dos 60 e tantos, quase 40 mil em Campos. 8:02, fechado então esse bloco, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Proteus, também com o consórcio do Cicobi Fluminense. A gente volta a seguir aqui no Folha no Ar. Atenção, Campos dos Goitacazes! Está chegando a Clínica Doutor Hérnia, referência mundial no tratamento da coluna sem cirurgia. Com protocolos exclusivos e modernos, a Doutor Hérnia já transformou a vida de milhares de pessoas que sofriam com hérnia de disco, dores no nervo ciático e outros problemas.